Fala para o irmão que está do seu lado, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Deus é bom, queridos. Ele está sempre cuidando de nós, sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. Quando você tiver a oportunidade de recomeçar um novo tempo da sua vida, feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Pai, que a tua presença possa tomar este lugar de uma forma sobrenatural. Que o céu, Senhor, se rasgue neste lugar. E que a tua presença, Senhor, seja como nunca antes. Que o teu toque, Senhor, seja como nunca antes, Pai. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre as nossas vidas, Pai, e opera os teus milagres. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode abrir sua Bíblia em Josué. Capítulo 2. Eu quero falar hoje sobre 4 passos para viver a visão perfeita. Quantos querem ter uma visão perfeita? Quantos querem ter uma visão onde você enxerga o sobrenatural e aonde você enxerga aquilo que é necessário? Porque nós temos uma visão próxima, né? Mas quem enxerga o amanhã? Quem está enxergando daqui 1 ano, aonde você estará? Quem está enxergando daqui a 10 anos, aonde você estará? Ter a visão atual é uma coisa, e ter a visão de algum tempo futuro é outro. Nem todo mundo consegue ter uma visão futura. Josué capítulo 2, versículo 1 e o 2 diz assim: do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Só o 1 e o 2 que nós iremos ler. Essa passagem começa falando, dos espias. Mas a Bíblia fala que depois que Moisés morreu, Moisés levantou Josué. E Josué ia dar continuidade à missão de Moisés. E assim que Josué assumiu a sua missão, ele chamou seus discípulos e convocou eles para que eles pudessem ir na cidade, para espiar aquela terra, para saber quais seriam as estratégias de guerra que eles iriam planejar para conquistar Jericó. E ele manda 2 espias esses que, assim que ele chega naquela cidade, ele encontra com uma mulher chamada Raabe, que a Bíblia fala que ela era prostituta, e nós sabemos que uma prostituta naquela época era uma pessoa sem palavras, era uma pessoa que não era confiável, era uma mulher que ninguém dava valor àquela mulher. E quando eles chegaram naquele lugar, lá em Josué capítulo 2, ainda no 2, versículo 2 e 3 diz assim: então deu-lhe a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Raabe era uma mulher que talvez não fosse aceita pela sociedade, mas ela aceitou aqueles jovens, aqueles 2 espias. Sabe por quê? Porque ela já sabia que através daqueles 2 espias a vida dela poderia mudar. Ela sabia que aqueles 2 espias estavam indo naquele lugar e que Deus ia fazer algo transformador naquela terra. Aquela mulher que ninguém dava valor nenhum para ela, aquela mulher que não tinha talvez estudo, porque as mulheres não estudavam naquela época, que não tinha
nada a oferecer, mas ela tinha uma coisa muito importante, ela tinha visão. Porque ela olhou para aqueles homens e ela sabia que aqueles homens eram homens de Deus. Ela sabia que aqueles homens tinham sido enviados naquele lugar para fazer algo diferente. E Raabe faz o quê? Ela pega esses homens e esconde na sua casa. A primeira coisa que nós precisamos aprender para ter visão é não ter medo. Raabe não deveria ter colocado aqueles homens dentro da casa dela. Primeiro, ela não conhecia aqueles homens, né? Primeiro, ela não sabia de onde eles vinham, o que eles poderiam fazer com a sua família, mas ela não teve medo. Ela teve visão. Ela olhou para aqueles homens e viu: esses homens são homens de Deus. Através desses homens, a minha história pode ser mudada. Sabe, muitas vezes o medo nos paralisa e não nos permite chegar aonde devemos chegar. Muitas vezes o medo nos dá muito medo, né? E ficamos pensando: meu Deus, será que isso é para mim? Será que isso é de Deus? Será que realmente foi Deus que mandou esses espias? Será que esses homens realmente são de Deus? Será que eu posso colocar eles dentro da minha casa? Será que eles não vão fazer alguma coisa? Raabe teve também, queridos, os seus medos, porque todos nós temos. Mas diante do medo ela teve coragem. A coragem de ter uma visão futura e ver assim: essa cidade vai ser destruída, e o que será de mim e da minha família? Essa cidade daqui uns dias não vai existir mais, o que será de mim e da minha família? Diante do medo, porque ter medo é normal, mas ter um medo que paralisa não é normal. Esse não é normal, porque de vez em quando eu tenho esse medo que paralisa e eu sei que ele não é normal. Ele deixa você parada e você não vai nem para um canto nem para o outro. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, ele tinha acho que uns 3 anos, nós estávamos na casa da minha sogra. E o meu cunhado disse que ouviu alguém falar assim: abre o portão. Aí ele apertou, né? E o portão eletrônico abriu e ele ficou aqui entre o murozinho do portão pequeno e o portão grande que abriu. Então ele ficou aqui dentro, encurralado assim. E você sabe como são as mulheres nesses momentos, né? São bem calminhas. E as mulheres começaram a gritar: ai meu Deus, o menino vai morrer, tira ele daí. Ah, um monte de gritos. E eu lá: calma, gente. Não era a reação de uma mãe, né? A mãe tinha que estar gritando também. Mas eu não consigo. Nesses momentos eu não consigo gritar. Eu lembro que quando ele era pequeno também, ele botou fogo na casa. E todo mundo só fazia coisas inusitadas, né? Ele botou fogo na casa e todo mundo desesperado. Eu desesperada desci, porque o fogo foi no 2º andar. Nós morávamos no 1º. Eu desci, quando eu vi o fogo, fui lá, desliguei os interruptores de energia, peguei a Emily e ele, coloquei do lado de fora e falei para a vizinha que era da igreja, eu falei assim: leva ele lá para sua casa, filhinha, porque a gente tem que resolver o problema do fogo agora. Nós precisamos, mesmo com medo, enfrentar o medo. Eu acredito que Raabe também teve as suas dúvidas nesse momento, mas ela enfrentou o medo. Raabe foi corajosa, ela não conhecia aqueles homens, mas ela viu que eles tinham algo diferente. Sabe, muitas vezes Deus quer fazer algo diferente nas nossas vidas, mas nós não permitimos por causa do medo. Não deixe o medo te paralisar. Sabe por quê? Nós nunca vamos ter a visão perfeita das coisas, mas Deus vai clarear essa visão na medida que nós nos entregamos e deixamos com que o medo vá embora. Eu fico pensando em Abraão, quando Deus falou assim: Abraão, ó, pega tua mulher, tuas coisas aí, o teu carro, pega o seu celular, o seu iPad, o seu iPhone, e só a sua família, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Como, Senhor? Não dá medo? Dá medo. Você não sabe, Senhor, mas como que vai ser? Como que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou levar meus filhos para uma terra que eu não sei nem se lá tem escola, não sei nem se lá eles vão sobreviver, não tem trabalho, não sei se a minha esposa vai se adaptar. Deus não perguntou nada disso para ele. Só falou assim: ó, arruma a tua roupa aí, põe tudo aí no carro e eu vou te mostrar o caminho.
Você vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor foi conduzindo ele, caminho por caminho, até chegar na terra que Deus queria que ele chegasse. Isso é muito louco. E para nós vivermos isso, nós precisamos ter o quê? Fé. O rei de Jericó, que mandou Raabe entregar os espiões, mas ele não tinha recebido a visão perfeita de Deus, ao ponto de largar todas as suas culturas e costumes para viver o que Deus tinha para ele. O rei nunca ia fazer isso porque ele queria o poder. E ele não achava que seria derrotado, né? Ele pensava que com seu grande exército, ele iria conquistar. Mas o rei não viu como Raabe. Raabe viu que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Porque sem dúvida ela já tinha ouvido falar, olha, o rei de Israel é um Deus poderoso. O rei de Israel vai fazer com que o povo de Israel vença as batalhas. E eles vão chegar neste lugar e vai acabar com essa cidade. Então, queridos, muitas vezes nós ouvimos falar de Deus, mas ficamos com medo do que Deus vai fazer. Ou às vezes nós pensamos assim, não é Deus que está falando. A visão que eu tive não é de Deus. Não deixe que o medo te impeça de ter a visão perfeita. Porque ele vai nos impedir de ter essa visão. Se você entregar o teu coração ao medo, você vai perder essa visão. Nós precisamos entender que o medo é normal, mas precisamos enfrentar os nossos medos e falar, não, eu creio que o Senhor está na frente da batalha. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor foi que me direcionou a isso. Eu creio que é o Senhor quem está fazendo. Mesmo nos momentos de tensões, como Jó viveu. Jó viveu momentos de tensões. Mas ele tinha certeza que Deus estava com ele. Será que Jó não teve medo? Teve. Mas ele tinha certeza que Deus estava com ele e enfrentou os seus medos. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos medos, que não são pequenos, gente. Nossos medos são enormes. Segunda coisa que nós podemos aprender: fique perto de pessoas que tenham visão. Lá em Josué capítulo 2, do 8 ao 12, diz assim: antes que eles dormissem, ela subiu e eles no eirado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desvalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saiais do Egito. E eis que fizeste aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que ouvimos desvaleceu o vosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jura-me-vos, peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usarei de misericórdia para com a casa de meu pai. E deixai-me um sinal seguro, de que conservarei com a vida o meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que te livrastes as nossas vidas da morte. Aquela mulher fez uma aliança com aqueles homens. Ela falou: olha, eu ouvi que o Deus de Israel é um Deus poderoso, e eu sei que Ele vai vir, e que vocês vão conquistar essa cidade. Mas olha, assim como eu tive misericórdia de vocês, tem misericórdia da minha família também. Cuida do meu pai e da minha mãe, não deixa que a gente pereça. Raabe ficou perto de pessoas que tinham visão. Quem tinha visão naquele momento? Aqueles dois homens. Porque toda a cidade achava que iria ganhar. Mas Raabe foi a única que acreditou naqueles homens. E sabia que eles não iam conquistar, que eles não iriam ficar naquela cidade, porque a cidade seria arraigada. Meu trem hoje está querendo perder.
Então nós precisamos entender e precisamos estar perto de pessoas que têm visão. Pessoas que olham o futuro. Sabe, pesquisas falam que nós somos muito bom, irmão. Maior um pouquinho que a minha. Nós somos o que mais ou menos 7 pessoas estão ao nosso redor. Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Quais são as pessoas que te rodeiam no dia a dia, que fazem parte da sua história? São pessoas que têm visão? São pessoas que adoram o Senhor? São pessoas que creem em Deus? São pessoas que têm visão de crescimento? São pessoas que querem avançar ou querem ficar toda a vida do mesmo jeito? Você precisa estar perto de pessoas que têm visão. Raabe olhou para aqueles 2 homens que ela não conhecia, mas ela teve uma visão. Ela viu naqueles homens uma visão de futuro, uma visão de mudança, uma visão de que Deus poderia mudar a história dela. Ela não deixou a oportunidade passar. Ela queria estar perto de pessoas de visão. Você quer estar perto de pessoas que, ó vida, ó céus, ó meu Deus, eu só tenho o que comer hoje, vou morrer amanhã. Você está perto de pessoas que dizem assim, vamos conquistar. Vai para a escola, vai estudar. Não, vai arrumar um emprego. Não, vamos ler a Bíblia. Não desista. Vamos continuar buscando o Senhor. Vamos. É você quem escolhe as pessoas que estarão ao seu redor. Se são pessoas que dizem, não, você não vale nada, não, desiste, não, você é um fracassado. Quais são as pessoas que você quer ao seu redor? Raabe quis aqueles 2 homens, próximo da sua casa, próximo da sua família, porque através daqueles 2 homens a sua história seria transformada. O povo de Israel tinha visão e o diferencial que Raabe procurava. Pensa comigo. Raabe já estava há muito tempo naquela vida. Ela queria ter uma vida diferente. Só que naquele lugar ela iria conseguir ter uma vida diferente? Não. Porque todo mundo olhava para Raabe como uma mulher inútil. Uma mulher que não tinha esperança. Uma mulher que não ia dar para nada. Ela ia viver na prostituição. Mas aqueles 2 homens trouxeram para Raabe uma palavra de esperança. Trouxeram para Raabe uma palavra de visão, de mudança. E ela encontrou naqueles homens a mudança que ela precisava. Sabe, nós precisamos estar atento, estar com os nossos olhos atentos. A terceira coisa que nós devemos aprender é mantenha os olhos no que importa. O que te importa hoje? Aonde estão os teus olhos? Ah, meu Deus, o governo está nessa situação, nós vamos morrer de fome. Ah, meu Deus, está tudo indo contrário do que Deus me falou. Ah, não tem mais solução para mim. Olha o que diz em Josué, capítulo 6, nós estamos no capítulo 6, versículo 25. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai. E tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Raabe escondeu aqueles homens, acreditou na palavra daqueles homens. Os soldados de Josué vieram, atacaram aquela cidade e salvaram Raabe e toda a sua família. Queridos, nós precisamos ter os olhos naquilo que importa. Se Raabe não tivesse acreditado, olhado, e se ela não tivesse sonhado e visto, né? Porque quando a gente tem uma visão futura é como se fosse um sonho. Se ela não tivesse visto a esperança, talvez ela não teria saído daquele lugar. Ela teria morrido como todos os outros. Ou teria ficado viva, mas sem esperança. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Raabe olhou para aqueles homens e viu que eles eram homens de Deus.
Aonde estão os teus olhos? Estão fixos em quê? Nas coisas desse mundo, nas coisas dessa terra? Nas coisas que talvez você está vendo hoje. Hoje talvez está difícil. Hoje talvez está embaçado, né? Hoje talvez está difícil de enxergar o futuro. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos ver que em Deus nós podemos todas as coisas. A Bíblia fala que nós podemos tudo no Senhor. Só nele. Nós não podemos colocar a nossa confiança em outra coisa a não ser no Senhor. Raabe acreditou naqueles homens. Eles foram e eles voltaram. E é tão tremendo que quando ela faz o pacto com eles, ela coloca uma fita vermelha na janela, né? A fita vermelha representa Jesus. O pacto de sangue que Jesus fez por nós. Eles sabiam que naquela janela onde tinha aquela fita vermelha, era a família que ia ser salva. Jesus morreu por nós e salvou nós e as nossas famílias, porque Ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem nisso? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ela coloca aquela fita lá na janela, e quando eles vêm, eles atacam toda a cidade, menos a casa de Raabe, porque havia ali o sangue de Jesus, né? Estava protegendo aquela casa, guardando aquela casa. O sangue de Jesus nos livra, nos guarda, nos liberta, nos restaura. Aquela família foi salva, porque aquela mulher decidiu acreditar num Deus Todo-Poderoso. Decidiu acreditar no Deus de Israel. Aonde estão fixados os teus olhos? Para onde você está olhando? Para a tristeza, para a derrota, para a situação do momento? Ou você está olhando lá na frente o que Deus vai fazer? Nós precisamos olhar lá na frente e crer que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso e que Ele pode mudar qualquer circunstância. Aquela mulher talvez não tivesse mais nem esperança de mudança, mas ela encontrou uma esperança. Raabe e sua família foram os únicos que sobreviveram à batalha. E eles foram para o acampamento de Josué, acampamento de Israel, do povo judeu. A Bíblia fala que eles foram para aquele lugar, e naquele lugar eles foram aceitos como irmãos, foram cuidados. A Bíblia fala que Raabe naquele lugar teve a oportunidade de reconstruir a sua vida. Lá em Jericó ela era prostituta, mas lá em Israel ela se tornou uma mãe, se tornou uma esposa, se tornou uma mulher honrada, se tornou uma mulher responsável, se tornou uma mulher vista por outros como uma mulher de Deus. Lá em Jericó ela não tinha esperança, mas quando o sangue de Jesus, não é? Quando nós entendemos o sangue derramado de Jesus sobre as nossas vidas, nós entendemos o que é o arrependimento. Nós entendemos o que é olhar lá na frente e falar assim, eu vou ter a minha vida transformada. Porque eu acredito que o que mais aquela mulher queria era ter uma família, era ter uma vida transformada, é ser vista pelas pessoas e as pessoas não passarem por ela e falarem assim, lá vai a prostituta, lá vai a sem vergonha, aquela mulher não tem valor não. Porque aquela mulher teve visão, Deus mudou a história dela. Porque os olhos dela estavam fixados em Deus, Deus mudou a história dela. Deus mudou a história dela e o nome dela, né? Porque de prostituta ela passou a ser mãe de família, ela passou a ser uma mulher valorosa, ela passou a ser a mãe de um filho importante, que foi Boaz. Nós podemos ver que Deus transforma as nossas vidas. Essa mulher vive dentro da visão de Deus. Tinha para ela, mas foi para ela. Não tirou os olhos de onde importava. Aquela mulher estava com seus olhos fixos, olhando para o Senhor.
Por isso que eu quero perguntar para você, aonde estão os seus olhos hoje? Eles estão fixos olhando para o Senhor? Ou eles estão olhando para qualquer lugar desordenado, sem direção, sem rumo? Aquela mulher passou um momento da vida dela desordenada, mas um dia ela encontrou esperança. E quando ela encontrou a esperança, ela agarrou aquela esperança com toda a força, que foram aqueles homens. Por isso que ela cuidou deles, porque ela sabia que Deus ia fazer algo transformador. Quarta coisa que nós precisamos aprender: não perca a visão que Deus te deu. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 5 diz assim: e Salmo gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Nós vamos ver que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Como isso é tremendo, né? Uma mulher que ninguém dava nada por ela, entrou na genealogia do rei dos reis. Talvez para aquele povo Raabe não fosse nada. Talvez até para ela mesma, né? Porque ela olhava para ela e não via nada nela. Mas a forma que Deus olhava para Raabe era diferente. A forma que Deus olha para você, queridos, não é da mesma forma que você se vê. Como Gideão. Gideão estava lá se achando um fracassado, se achando pequeno, se achando medroso. Perdão, era medroso. E Deus fala assim: Gideão, meu filho, forte e valente, é com você que nós vamos ganhar a guerra. É com você que nós vamos vencer essa batalha. Mas como que ele se via? Medroso, incapaz. Não, Senhor, isso não é para mim. Essa guerra não é minha, Senhor, eu não sei nem pegar na espada. Senhor, eu não sei nem fazer isso. Não, Deus, não é eu que o Senhor está falando. Não tem esse valente, forte e corajoso aqui do meu lado, não. Só tem eu, então não é eu. Porque é assim que nós nos vemos. Raabe, talvez, em alguns momentos da sua vida, deve ter pensado também. Falou: eu não tenho mais jeito. Ela fez que nem aquele povo que fala assim: pau que nasce torto, morre torto, né? Ela deve ter pensado assim: nasci prostituta, vou morrer prostituta. Só que quando ela viu aqueles homens, a nossa visão é muito importante, queridos. Precisamos saber aonde que os nossos olhos estão fixos. Porque quando ela viu aqueles homens, ela encontrou uma esperança. Quando ela viu aqueles homens, ela falou assim: agora a minha vida vai mudar. Agora tudo pode ser diferente. Comece a olhar para o Senhor e pensar: Senhor, a minha vida pode mudar. Se você fixar os teus olhos e crer no Deus que você serve, tirar o medo que está no teu coração, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E qual é o verdadeiro amor? O amor de Cristo. Ele é o verdadeiro amor. Então quando ele chega, o medo vai embora. O medo tem que sair. O medo não pode mais fazer morada. Tem que ser aquele medo normal. Não aquele medo que te paralisa, que te traz derrota, que te traz sofrimento. Tem que ser aquele medo que ainda te faz andar. Mesmo com medo eu vou. Mesmo sem entender eu vou. Mesmo sem saber o que está acontecendo, com toda a turbulência, eu vou. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Quantos creem nisso? Nós precisamos limpar os nossos olhos e falar: Senhor, nos dá a tua visão. Porque a visão de Deus é a melhor visão. A visão de Deus é a visão perfeita. E é através da visão de Deus que nós iremos alcançar aquilo que o Senhor quer. Mas como que eu tenho a visão de Deus? Lendo a Bíblia.
Não existe outra forma de ter a visão de Deus, se não for conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, querido, sabe por quê? O mundo tem muita informação hoje, mas a informação que tem hoje é uma informação truncada. É uma informação que não é informação. É uma informação que vem pela metade. É uma informação que é uma desinformação. E aí você não sabe. Se você quer ter a visão de Deus, você precisa fixar em Deus. Hoje eu postei algo, nós estamos fazendo, no nosso discipulado, nós estamos falando sobre... Falamos esses dias sobre honra. E hoje no meu devocional eu li essa passagem bíblica e eu coloquei aqui para as mulheres. Que diz assim, está em Marcos capítulo 7 a 8. Diz assim: e continuou: vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedeceram a ensinamentos humanos. Por isso que eu falo, nós temos que aprender a Bíblia. Porque como que você vai saber se o ensinamento é de Deus ou se é humano? Se é dos homens, é apenas um conhecimento. Aí ele diz assim: e Jesus terminou dizendo: vocês arranjaram sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus, para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas como esta. Tinha aqui um mandamento que é honrar pai e mãe. E os outros estavam dizendo assim: olha, se você tem algum dinheiro, mas você ofertou, não precisa dar para o seu pai não. Você ofertou lá na igreja, tá bom, tá fazendo para Deus, né? Se você ia fazer alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, você não foi lá fazer, não, mas é porque eu fui para a igreja trabalhar lá. Ah, então tá bom, você cuidou da igreja, não tem problema. E é muito interessante porque nós estamos vendo muito isso hoje. As pessoas sabem qual é o princípio, mas distorcem o princípio. Preferem ouvir qualquer ensinamento do que ouvir o princípio. Entenda uma coisa: o princípio é mais importante do que qualquer coisa. E o princípio que nós lemos aqui, né, que é um exemplo que eu estou dando para vocês, é o exemplo de honrar pai e mãe, que era um exemplo de cuidar, zelar, respeitar. Só que eles estavam distorcendo isso. Mas eles estavam dizendo que é porque eles estavam fazendo outra coisa para Deus. Então não precisava fazer para o pai e para a mãe. Só que Jesus fala o quê? Está errado. O princípio não é esse. O princípio é você fazer para o seu pai e para a sua mãe. Está errado. Você não está agradando ao Senhor. Vocês estão fazendo outro mandamento. E muitas vezes nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos deixando de cumprir o princípio, queridos. O princípio é mais importante. Raabe entendeu isso. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. Porque quando Moisés abriu o mar e o povo passou, a notícia correu no mundo. Não tinha internet, não tinha televisão, mas tinha o rádio peão, um ia contando para um, ia contando para outro, até chegar. Então ela já tinha ouvido falar. E ela guardou aquilo no coração. Quando ela guardou no coração, que ela viu aqueles homens, ela falou: essa é a minha oportunidade. Ficou como um princípio para ela, né? É agora que eu vou mudar a minha história. E é tão lindo que quando ela vai morar com o povo de Israel, ela aprende todos os princípios. Nós precisamos aprender os princípios de Deus. Não tem como você dizer que vai ter visão se você não procurar ter um relacionamento com Deus.
não procurar ter um tempo de intimidade com Ele, não procurar ter um tempo de ler a palavra dEle. Quando nós não lemos, nós perdemos a visão, perdemos o foco, perdemos a direção e ficamos como esses aqui, ó, que preferiram ir lá fazer alguma coisa, né, paralelo do que cumprir o princípio de cuidar dos pais. Não, estou cuidando da igreja. Em primeiro lugar, Deus. Eu vejo muita gente falando isso hoje. Mas é porque em primeiro lugar é Deus. Sim, em primeiro lugar é o Senhor, a Bíblia fala. Mas depois de Deus vem quem? A família. E quando eu estou cuidando dos meus, Deus está se agradando. Eu estou honrando a Deus. Eu estou agradando a Deus. Quando eu cumpro o princípio, eu agrado ao Senhor. É a mesma coisa de você vir para a igreja, sentar no banco e orar. Porque às vezes nós temos uma mentalidade que Deus só vai nos ouvir se nós estivermos sentados nessa cadeira ouvindo uma palavra. Mas não, quando você está lá honrando o seu pai e a sua mãe, Deus está ouvindo a tua oração. É uma oração, só que é uma oração diferente. Só que nós não estamos tendo essa visão, sabe por quê? Muita informação tem deixado as pessoas perderem os princípios. Porque muitas vezes está mais ligado a ouvir o irmãozinho que fala na internet do que ler a Bíblia. Do que gastar tempo lendo. Porque para você ter visão de Deus, você tem que gastar tempo. Porque ela não vai entrar na sua cabeça assim, parte e entra. Não tem como. Você tem que gastar tempo conhecendo mais de Deus. Você tem que gastar tempo se prostrando, orando e dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te conhecer mais. Porque quando nós nos convertemos, nós somos apaixonados, né? Nós queremos ler, nós queremos orar, nós queremos jejuar, nós queremos obedecer tudo à risca. Depois nós começamos a arrumar atalhos. Só que os atalhos não nos levam ao Senhor. Raabe não quis atalho. Ela preferiu dar ouvido aos espias. Ela preferiu acreditar que aqueles homens que foram na sua casa foram enviados por Deus para mudar uma história. Nós precisamos nos focar naquilo que realmente nós queremos. Qual é o teu foco hoje? Qual é a tua visão hoje? Quais são as pessoas que estão ao teu redor? São os espias? Ou é o povo de Jericó? Quem está ao teu redor? Pensa nisso hoje, porque estamos vivendo um tempo de muita informação, mas nada de prática. E muita informação que é desinformação, não é informação, só atrapalha. Nós não conseguimos chegar onde realmente deveríamos chegar, por causa de muita informação. Eu sei que uma informação que é verdadeira é essa, é real, é viva e eficaz. E ela transforma, ela muda, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz novos caminhos, novos rumos. Todas as vezes que você lê a palavra, Deus vai falar com você. Eu acredito que a Bíblia é realmente a boca de Deus. Quando a gente estuda teologia, os professores de português ficam falando assim, mas a Bíblia, porque nós temos mania de falar, a Bíblia fala, e eles ficam brigando, mas a Bíblia não fala, que ela não tem boca, né? Ela relata. Não, ela fala mesmo, porque ela é a boca de Deus. E quando nós abrimos ela, nós ouvimos Deus. Eu não sei se você já passou por experiência assim, mas eu já passei. De estar lendo a Bíblia e chorando. Porque Deus estava falando comigo, é como se Ele estivesse aqui, ó, só na leitura. Porque Deus faz isso. E através das entrelinhas, Ele nos revela coisas extraordinárias, que só Ele pode fazer. Mas para isso eu preciso ter visão. Eu preciso perder o medo. Eu preciso crer
que o Deus que eu sirvo está no controle de todas as coisas. Porque é Ele, é tudo para Ele, né? É tudo por Ele. Ele é a razão das nossas vidas. Pelo menos deve ser, né? Se não está sendo, é o momento de ser agora. A razão da sua vida. Raabe entendeu isso. E por ela entender isso, ela teve a vida dela e da sua família transformada. E ainda teve um filho, que faz parte da genealogia de Jesus. Poderia não fazer, porque ela era uma mulher insignificante. Era uma mulher sem valor. Mas Jesus deu valor àquela mulher. Ele mostrou para ela o valor que ela tinha. E a Bíblia fala, né? Que todas as vezes que fosse lido a palavra, iria se falar de Raabe, uma mulher sem valor, que faz parte da genealogia do Rei dos Reis, do Mestre. Peça ao Senhor hoje que Ele te dê visão, que Ele abra os teus olhos e que você consiga enxergar o que Ele quer fazer. Que às vezes nós ficamos assim, Senhor, o que tu quer fazer? E Deus está usando ali todas as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes Deus faz uma música só para você. Vocês já ouviram uma música assim que você fala assim, meu Deus, essa música Deus fez foi para mim. Porque Ele está falando. Às vezes você assiste um filme assim aleatório. E aí Deus está falando, você fala, meu Deus do céu, não é possível, esse filme é secular, mas olha Deus falando. Porque Deus tem as suas formas de falar, tem as suas maneiras de agir. E é assim que Ele faz. Nós só precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos. Raabe estava atenta ao que estava acontecendo no mundo. Por isso que quando os espias chegaram, ela teve a visão. Esses homens são enviados do Senhor. Porque Deus vai fazer